Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Estamos vivendo um momento perigoso no Brasil, a banalização da violência contra a mulher. Segundo dados do Instituto Maria da Penha, a cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência física no país. Diante desses números assustadores, eu recebo no Ação Nacional de hoje para debater a violência contra a mulher o juiz de direito André Fernandes e também a psicóloga Marina Pastana Maluf. Obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, doutor André, pela presença novamente aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui colaborando num assunto tão delicado para a nossa realidade social. E obrigado, doutora Marina, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Olha, gente, gostaria de começar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta. O que está acontecendo, né? Que movimento é esse? Por que a mulher está sofrendo tantas agressões no Brasil? Gostaria que o doutor começasse falando aqui com a gente e depois a doutora Marina fala também. Vamos lá. De fato, a mulher sempre sofreu agressão, quer pela sua condição física, pela sua condição até dentro da realidade da nossa noção de família, e quer mesmo também por outros fatores culturais que, de certa maneira, não canalizam aquilo que é de melhor no homem, eu digo no homem no sentido, no macho da espécie, né? Canaliza aquilo que é melhor que o homem pode se relacionar-se em relação à mulher. Então, esses números hoje, eles alarmam e são exteriorizados porque existe uma campanha, uma preocupação em que isso torne-se uma pauta de preocupação para todos nós que trabalhamos e que envolvemos diariamente com a questão da violência, né, contra o sexo feminino. E resta só saber exatamente um pouco a amplitude, a dimensão, o sentido, o alcance dessa pauta, né, para que ela também dê espaço para outras pautas, porque afinal o Brasil, né, isso é importante situar, né, o feminicídio ele está dentro do contexto de um país que mais mata no mundo. Então o Brasil é um país recordista de homicídios. As nossas taxas de homicídios, né, e englobam todas as pessoas, as vítimas, né, estão na casa dos 50, 60 mil, que é um nível mais ou menos um padrão sírio, certo, de guerra civil. Então o feminicídio ele entra nesse contexto em que é um país que se mata muito, é um país fratricida, podemos nos dizer assim, e as mulheres sofrem, sem dúvida nenhuma, né, o maior peso dessa matança generalizada e que justifica, sob certo aspecto, né, uma tutela legal com a tipificação e com a elevação à condição de crime hediondo, né, de um crime quando a vítima é mulher, em razão da sua condição de mulher. Doutora, é isso mesmo? Concordo com ele, eu acho que a questão cultural tem que ser levada em conta, né? A sociedade que a gente vive é muito marcada pela mulher estar num papel inferior ao homem, ainda que não seja assim na verdade, e essa cultura que a gente está inserido, somado à série dos traços de personalidade dos agressores também, fazem com que os crimes estejam acontecendo, né? Tem casos de feminicídio na mídia, né? Aparecendo aí, infelizmente. Estou vendo uns pontos que vocês estão colocando aqui, que, olha, a violência generalizada, então, é um fato, né? Que transfere essa violência para a mulher, né? Não seja a violência em si, do jeito que o senhor citou aqui Exatamente, agora. exatamente. Nós vivemos um país violento, Exatamente. É isso? Exatamente, vivemos um país violento. E o importante é observar que é pela condição, pela compleição física da mulher, né, que é pela, como a doutora Marina bem mencionou, as condições, de certa maneira, históricas em que a mulher sempre foi, muitas vezes, colocada numa posição secundária, embora não seja, e aí eu concordo com a doutora Marina nesse ponto, a realidade do Brasil é a realidade de um país em que se mata em nível de guerra civil. Esse é um fato. E as mulheres, em razão, como eu disse há pouco, dessa menor complexão física e da superioridade nesse ponto do homem em termos físicos e esqueléticos, faz com que a agressão seja muito mais contundente, por exemplo, do que se fosse numa hipótese, vamos supor, de um homicídio contra um homem, de um homem contra um outro homem, em que existe pelo menos uma espécie de, digamos assim, paridade fática, ou de armas, ou de compleição física. No caso da mulher, não. Todos nós sabemos que isso acaba potencializando, não que justifique, mas potencializa a ação do agressor incauto, para não dizer covarde, né, em relação a não só a agressão propriamente dita, mas ao cometimento de um crime contra a vida em relação à mulher. Doutora, a gente vive num país machista?
Sim, nós vivemos num país machista. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem muito homicídio. Se a gente for ver a proporção, mais homens morrem do que mulheres. Mas desses dados das mulheres que são mortas, quase sempre quem matou foi um homem, né? Então, e muitas vezes os próprios parceiros amorosos delas e, em segundo lugar, os próprios familiares. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito, né? O que está acontecendo psicologicamente? Eu acho que assim, existe aquela ideia do grau, não, eu sou superior, né? Eu sou homem, porque existe, né? Tem muitos, infelizmente ainda, né? Que crescem naquela cultura familiar, viu? Você é homem, você tem que demonstrar que você é homem, poxa vida, o que é isso, não sei o quê, né? E não ser submisso, acabou, você é homem, não tem essa. Existe muito, assim, essa forma ainda cultural de se criar um filho, né? Sim, eu acho que isso tem um impacto tanto para o homem que cresce ouvindo isso, ouvindo como que ele tem que tratar as mulheres, né? À sua volta, seja sua mãe, sua irmã, as namoradas, enfim. E também a parte da mulher que cresce nessa cultura machista, né? Então, se entendendo como uma pessoa inferior, muitas vezes, e isso tem que ser muito discutido, né? Para que as mulheres se fortaleçam na sua autoestima também, para que isso possa ser combatido. E elas não entrem nesses jogos que são criados pelos agressores, né? Então, consigam discernir, né? No fundo, como a doutora Marina bem pontuou, além da questão propriamente do país ser machista, o Brasil ser um país machista, eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Eu corrigiria melhor, não diria que o Brasil é um país machista. É um país que tem muitos machistas, mas também tem muitos não machistas. Há homens, né, que receberam uma educação na afetividade sexual, e essa é a minha opinião, é o que falta para esse tipo de comportamento truculento em relação à mulher, né? Mais do que questões culturais que de fato somam-se, né, como uma espécie de camada, né, como se fosse uma cebola, né? Cujo centro da cebola é o problema da educação na afetividade sexual, como você bem mencionou há pouco. O sujeito é criado, educado no seio familiar para ser homem, para ser corajoso, para poder enfrentar as circunstâncias, para poder se fazer valer como homem, mas que no fundo demonstra uma espécie de caricatura daquilo que se espera do homem no sentido do macho da espécie humana. O homem pode muito mais do que isso, quando é educado em termos de afetividade sexual, sabendo respeitar a mulher como ela é mulher, porque ela é diferente, até não só em relação à questão física, mas também aos componentes biopsicológicos e psicossomáticos, que uma boa educação ensina a respeitar desde os primeiros anos de vida, né? E esse é um problema que, na minha opinião, está no cerne da questão. Mais do que um problema propriamente de natureza penal, que eu posso abordar aqui adiante, né? É um problema de fundo de educação na afetividade sexual. Quando isso existe, quando isso acontece, os efeitos são sentidos, né? E uma maneira muito concreta, inclusive, até de dizer que o problema passa por educação, que os países nórdicos, né, sobretudo a Suécia e a Finlândia, que, vamos dizer assim, são uma espécie de paradigmas de sociedades prósperas, né, e onde se presume que a educação, né, seja melhor nesse ponto, mesmo lá, os índices de feminicídio são proporcionalmente são iguais ou um pouco maiores do que os nossos aqui, onde não existe sequer essa educação na afetividade. Então percebe-se logo que o problema não é necessariamente de combate, em princípio, né, como um primeiro momento, estritamente penal, certo? É um problema que vai mais a fundo, é um problema de educação na afetividade sexual. E aqui no Brasil, infelizmente, tá, é uma realidade triste, porque eu milito no direito penal, há uma espécie de populismo penal, que eu costumo dizer nas minhas aulas, né, em que tudo se busca como resposta imediata, uma solução no Código Penal. Então, acontece um crime, um estupro, uma sevície, um sequestro, esquartejamento em que a vítima é mulher, vai-se logo buscar uma alteração no Código Penal no sentido de fazer com que a pena seja maior. Só que o problema é que, muitas vezes, aumentar a pena resolve. Mas, em regra, no caso da realidade brasileira, mais do que aumentar a pena, é necessário antes, aí sim, ser rígido na execução de uma pena que já não é baixa, porque é de 12 a 20 anos, já não é uma pena baixa. Então, nesse ponto, o legislador acertou na dosimetria da pena, a pena mínima e a pena máxima, mas mais do que isso, eu diria que seria muito mais eficaz o direito penal dar uma resposta efetiva se cuidasse da questão da execução dessa pena. Se a pessoa que fosse condenada por feminicídio efetivamente saísse
do sistema penitenciário uma pessoa melhor. Reabilitado. Reabilitado, pois é. Então, por isso que eu digo, é um problema além desse problema há pouco de educação, no caso brasileiro existe esse detalhe do populismo penal. Busca-se sempre no direito penal a primeira resposta como se fosse a mais efetiva, mas muitas vezes, infelizmente, o direito penal ele não é capaz de dar a resposta que nós esperamos. E vou citar com um exemplo aqui bem clássico, inclusive, nas aulas de direito penal. O crime de racismo foi tipificado em 1989, certo? Inclusive de crime hediondo e imprescritível. Se você me perguntar quantos processos de crime de racismo chegaram ao Supremo Tribunal Federal, eu vou lhe responder, de 89 para cá, um crime apenas chegou para discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então demonstra que buscar a resposta imediata no direito penal pode ser um tiro pela culatra. O direito penal pode proteger, sim. No direito nós costumamos dizer que o direito penal é a última ratio, é o último limite que o direito tutela, e não como uma maneira que o populismo penal trata o direito penal, como se fosse a prima ratio, como se fosse a primeira das tutelas. Então é muito mais importante que a tutela do direito penal, é a tutela, no fundo, da educação na afetividade sexual. Realmente é bem colocado o que o senhor colocou aqui. O que, na verdade, resume o que a gente está discutindo aqui é uma falta de uma educação realmente da base, da criança, de tudo mais. A gente volta sempre, cada vez que a gente discute diversos temas aqui no Ação Nacional, a gente volta sempre ao mesmo ponto que envolve a população brasileira, nós voltamos sempre à mesma discussão, falta educação no país, não tem educação. Pessoa que não tem informação, educação, ela se torna uma pessoa violenta, ela se torna uma pessoa simplesmente fechada, né, e não consegue se abrir cada vez mais. Agora, falando uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu queria transferir aqui para a doutora. Existe essa ideia do homem ter essa ideia de que a mulher é um objeto sexual, não tem isso, não passa isso? Sim, isso de também olhar é com esses presente. olhares, né, de submissão e tudo mais? Sim, isso está presente. Eu acho que o que ele ressaltou, que nem todo homem enxerga a mulher desse jeito, mas a gente está inserido numa cultura em que, sim, a mulher é vista como submissa, né? Menor do que o homem, digamos assim. Então, como eu disse anteriormente, esses comportamentos somados a determinados traços de personalidade podem fazer com que a pessoa agrida a mulher das maneiras que a gente vê na mídia, né? E por agressão, eu não falo só da agressão física e do feminicídio, mas tem outros tipos de agressão, né? De repente, moral, sexual, psicológica, verbal. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Por isso que a discussão da violência contra a mulher tem que ser interdisciplinar, né? Ter uma atenção multiprofissional, né? Então, a mulher vítima de violência tem que ter um apoio psicológico, tem que ter apoio jurídico, tem que ter apoio de toda uma equipe médica, enfim, para que ela possa superar, se desvencilhar dessa situação. Muitas vezes a mulher não consegue romper esse ciclo que ela está vivendo de violência por ser dependente financeiramente do homem, o que pode ser uma dinâmica criada ali entre os dois, em que o homem, para ele é favorável que ela seja dependente financeiramente e ela, de repente, também não tem uma profissão, ou aquilo se perdeu e ela precisa ser reinserida no mercado de trabalho. Então, esse tipo de trabalho é muito importante, né? Da mulher se fortalecer, ter o dinheiro dela, poder ter independência, autoestima e para daí sim poder discernir o que faz sentido para ela, né, em termos de relacionamento afetivo ou não. Bom, esse é a Programação Nacional, nós estamos discutindo aqui o tema violência contra a mulher. Nós precisamos de um rápido intervalo e voltamos já.